Seminário no Ar, curso bíblico sobre consagração e santificação, aula número 7. O que é a santificação? Mas o que é a santificação? Este assunto é dos mais importantes, como já temos visto. Nós queremos, em princípio, mostrar em Tiago 1:27 o que o nosso irmão Tiago diz a respeito disso. Tiago é tido, embora não dito explicitamente na Bíblia, mas ele é tido como irmão de Jesus Cristo. Porém, não se prevaleceu daquele parentesco na carne para usufruir de vantagens especiais. Pelo contrário, ele falou contra aqueles que usavam do seu poder, da sua posição, para usufruir vantagens. E hoje nós estamos assistindo uma deturpação do Evangelho nas igrejas cristãs, nas igrejas protestantes, nas igrejas evangélicas. Uma deturpação em que pessoas que têm títulos, que têm posição social, são melhor tratadas do que aquelas que não têm. Ou seja, existe acepção de pessoas. Mas esse Tiago foi tremendo. Eu admiro a autoridade de Tiago. E eu quero ser, que Deus me dê graça de ser como meu irmão Tiago foi. Mas eu quero lembrar o que ele disse a respeito da religião pura e verdadeira. Você sabe qual é a religião verdadeira? Será batista, pentecostal, presbiteriana, metodista, episcopal, luterana? Qual será a religião verdadeira? A religião pura, verdadeira e sem mácula, diz nosso irmão Tiago, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Você tem visto a prática desta religião verdadeira, visitar os órfãos e as viúvas, os necessitados nas suas tribulações e angústias? Você tem visto isto? Esta é a religião verdadeira. E mais ainda, a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O que é o mundo? O mundo é tudo aquilo que não foi criado por Deus. O mundo consiste nos sistemas econômico, político, social, cultural, artístico, científico. Tudo isso é o mundo. O status, a society, isto é tudo e exatamente o mundo dos negócios, o sistema bancário, o sistema financeiro, isso tudo é parte do mundo que está posto no maligno. E quem se mistura com essas coisas, quem é levado de roldão pelos interesses materiais dessas coisas, estará enlaçado, enredado por Satanás, afastado, portanto, da comunhão de Deus. Incontaminado com o mundo, é o que Deus espera que você seja. Deus quer que você entenda o que é o mundo e não se misture com o mundo. Pelo contrário, entregue a sua vida inteiramente ao Senhor Jesus Cristo. Que você não seja enredado, enlaçado pelas dívidas e prestações e SPCs da vida, e prestações daqui, prestações dacolá, e compromissos com isso, compromissos com aquilo. No final você estará tão compromissado com os sistemas vigentes que você não terá condições, não terá tempo, não terá dinheiro, não terá nada para dedicar a Deus. A sua dedicação a Deus será só de coração, mas esse coração é sentimental, apenas porque você não conseguirá fazer nada para Deus. A sua religião será vazia, você não terá tempo para visitar os órfãos e as viúvas, você não terá condições de levar-lhes nada porque você não tem nem para si. Você não terá condições de guardar-se incontaminado do mundo, porque você está misturado com o mundo. E então, ao invés de viver o cristianismo, você vive uma vida religiosa, que não tem nada a ver com a religião verdadeira. Portanto, religião verdadeira não é pertencer a nenhuma denominação, é praticar as boas obras, é obedecer ao Senhor Jesus Cristo e produzir frutos. Que frutos são esses? Visitar os órfãos, as viúvas e os necessitados nas suas angústias e tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Santificação, portanto, é separação do mundo. É o que Deus espera de você, que você se separe de tudo aquilo que não é de Deus, de tudo aquilo que é do mundo. Diz a Bíblia que a concupiscência dos olhos, a inclinação, a tendência dos seus olhos, tudo aquilo que você olha com os olhos, vê e gosta, é do mundo. A concupiscência da carne, tudo aquilo que você deseja, que você quer comer, que você quer receber, que você quer ganhar, isso é do mundo.
e a soberba da vida, quando você coloca o seu eu no centro da sua vida, então você está completamente enquadrado e alinhado com os princípios e interesses deste mundo. E, portanto, completamente desalinhado e desengajado dos propósitos divinos e eternos de Deus, que é separação deste mundo. Vamos ler mais, Romanos 14, versículos 12 em diante. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. A santificação já começa por aí. Você é responsável pela sua santificação. Você não é responsável por ficar vigiando a vida de ninguém. Você não tem que ficar fiscalizando a vida de quem quer que seja. Você é responsável pela sua santificação. E vamos continuar. O apóstolo Paulo diz: eu sei e disso estou persuadido no Senhor Jesus Cristo, que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para essa coisa é impura. Aqui nós temos o princípio áureo da santificação. Nós temos que nos separar do mundo. Mas separar de quê? Bem, existe uma falsa santidade que diz que nós temos que nos separar das coisas do mundo. Qual é a falsa santidade? A falsa santidade é que estabelece uma relação muito grande de coisas proibidas. Então, não pode comer isto, não pode comer aquilo, não pode usar brinco, não pode usar isso, não pode usar batom, não pode usar isso, não pode usar cinto dessa maneira, não pode usar cabelo assim, não pode usar roupa desse jeito, não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode aceitar aquela doutrina, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Uma lista muito grande de podes e não podes. Tudo isso são coisas. Ora, a Bíblia diz, não há coisa impura em si mesma. Coisa não é pessoa, veja bem. O pecado não está nas coisas. Uma praia não tem nenhum pecado em si. No entanto, numa praia, pode-se estar completamente afastado de Deus, pecando tremendamente. Um cinema, um teatro, uma televisão em si mesmo não é pecado nenhum. Uma televisão é apenas um aparelho que reflete o alto nível da inteligência humana, dom de Deus. Mas a televisão pode ser utilizada para grandes pecados. O cinema, o teatro podem ser utilizados para levar peças cristãs, mas pode ser utilizado para grandes pecados. Uma teologia pode ser utilizada para desvirtuar o pensamento e o propósito do homem de voltar o seu coração para Deus. A teologia pode se tornar uma idolatria. O denominacionalismo, a adoração, a veneração da sua denominação, a idolatria das doutrinas da sua igreja, isso pode te afastar de Deus. As doutrinas em si não são nada, são apenas doutrinas e nada mais do que doutrinas. As doutrinas seguidas é uma coisa completamente diferente. Mas em si, doutrina é mais ou menos equivalente à filosofia, pensamentos, lógica, raciocínios. Tudo isso não tem valor espiritual algum. É o que o apóstolo Paulo está mostrando. A santificação não está nas coisas, ou separação de coisas. Se você viver uma vida diferente das pessoas, vestindo completamente diferente, usando uma roupa completamente diferente, falando palavras completamente diferentes, você pode ser tão carnal ou mais carnal do que aquela pessoa que não faz nada disto. A santificação não está nas coisas, mas aquelas pessoas que em geral têm uma raiz muito grande, uma tendência para o fanatismo, querem se exagerar e se separar dessas coisas, e então cai no erro do farisaísmo. O farisaísmo começa por se colocar, a pessoa se coloca numa posição elevada, uma posição de santos, os outros são profanos. Isso é terrível. O farisaísmo é a doutrina da exaltação, da separação de coisas. A falsa santificação é o mesmo que o farisaísmo, separação de coisas. Uma lista de podes e não podes, enquanto o seu coração é soberbo, colocado num alto e supremo pedestal, e todos os outros são julgados por você à luz da maneira como você interpreta as Escrituras Sagradas. Vamos ver o que o apóstolo Paulo ainda diz mais sobre isso. Ele diz que se por causa de comida, de bebida, de qualquer outra coisa, o seu irmão se escandaliza, então o carnal é você, que não bebe nada, que não come carne nenhuma, que faz até jejum. O carnal é você, porque está escandalizando o seu irmão. A santificação não é nada disso. Isso é aparência. Santificação de aparência é farisaísmo. Vamos ver mais o que o apóstolo Paulo escreve aos crentes de Colossos. Aos Colossenses, Paulo escreveu o seguinte: ninguém vos julgue por causa de comida ou de bebida,
porque tudo isso é sombra apenas, é coisa material, é coisa que passa, passageira desta terra, nada disso vai para o céu. Ninguém se faça árbitro, juiz contra um outro irmão, pretextando humildade e revelações de anjos. Mas é necessário guardar a unidade do corpo. Portanto, qualquer que faz separação no corpo de Cristo, baseado numa falsa santificação, ou baseado num critério seu próprio, de julgamento de coisas que pode e não pode fazer, é carnal, e não está preservando a unidade do corpo de Jesus Cristo, e portanto, está se condenando e não será aceito pelo Senhor. Vamos ver se é assim que o apóstolo Paulo continua esse texto em Colossenses 2, versículo 20. Se morrestes com Cristo para as coisas do mundo, por que vos sujeitais a mandamentos e ordenanças de homens, como se estivesse no mundo de novo? Não toques isso, não manuseis aquilo, não prove aquilo, uma lista de podes e não podes, segundo preceitos e doutrinas de quem? De homens. Todas as denominações, as doutrinas religiosas que pretendem ser a única fonte de verdade e fazem um código, um manual, um ritual, um conjunto de podes e não podes fazer, isso é doutrina de homem. Seja a doutrina mais certa que for, enquanto estiver causando divisão, separação ou sendo motivo para sectarismo, para separação e divisionismo no corpo de Jesus Cristo, isto é sectarismo, é carnalidade. Isso aí não é santidade. E o apóstolo Paulo ainda diz mais, essas coisas têm aparência de santidade, aparência de sabedoria. Mas no fundo, isto é culto de si mesmo. Claro, é soberba, é vaidade, carnalidade. Isso pretende ter uma falsa humildade e rigor ascético. Esse rigor é um rigor de convento. Deus não quer nenhuma separação de convento. Deus quer uma separação real, verdadeira. Uma separação em que o separado está dentro do mundo, mas não se contamina com o mundo. A falsa humildade, essa falsa santidade não tem valor algum para Deus. Não tem valor algum contra a sensualidade. Esses mandamentos não santificam a vida de ninguém. Esses mandamentos e doutrinas de homens não conseguem tornar mais espiritual a vida de ninguém. Santificação, portanto, não é se separar de coisas. Santificação é se desembaraçar dos princípios do mundo, é ser livre dos princípios do mundo e não das coisas do mundo. Veja bem, há uma grande diferença. Você ser livre de carne de porco, você ser livre de carne de macaco, você ser livre de brinco, de caneta desse jeito, de caneta daquele jeito, você ser livre de espelho, de cabelo dessa maneira, roupa daquela maneira, não tem valor nenhum essas coisas. O valor está em você obedecer a Jesus Cristo e não ser avarento, não ser idólatra, não ser materialista e você amar seu irmão. Aí sim você mostra que está santificado. Que Deus conceda esse entendimento para todos nós. Amém.